Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Espero que você esteja bem. Nós estamos continuando o nosso estudo da Escola El sobre o livro de Apocalipse. E Apocalipse significa revelação. A gente não precisa fugir, tem muitos assuntos importantes que precisam estar no nosso consciente, na nossa vida consciente, para que a nossa praxe de vida cristã ela possa estar de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa é o cenário geopolítico mundial e tem mostrado indícios de tudo que nós estamos falando. Mas isso é de agora? Não, não é de agora. Lembra que eu falei na última aula sobre o paralelismo progressivo? Isso já acontece. Aconteceu quando era Roma, aí Roma se desfez, e depois que o Império Romano se dissipou, os países foram tendo governos não totalitários, ou seja, os próprios países foram sendo responsáveis por si, mas a história ainda continua. Os selos estão acontecendo, as trombetas estão acontecendo progressivamente. E à medida em que nós nos aproximamos da volta de Jesus, parúzia, aparição de Jesus, esses selos e trombetas, eles tendem a aumentar em progressão. Embora os selos eles sejam diferentes no seu caráter com relação às trombetas, a gente precisa saber que acontecem paralelamente. Os selos, o livro selado por dentro e por fora do capítulo 5, que o Deus Pai entregou na mão de Jesus, e ele era o único digno de abrir o selo, porque ele tinha sido morto e com sua morte comprou para Deus pessoas de toda raça, tribo, línguas e nações. E aí ele abre esse livro, agora nós vamos ver, o conteúdo desse livro é a história da igreja. Entre o desenho daquela última aula, vou postar de novo aqui para você o desenho, entre uma cruz, que é a vida de Jesus, morte e ressurreição, e a outra, que é a sua volta. Todos esses selos que nós estamos estudando estão acontecendo entre a sua vinda à terra e a sua volta à terra. Ele veio como um cordeiro e voltará como um juiz, um leão. Então a volta de Jesus é para consumar. Os selos, eles acontecem nesse interim, entre a ascensão e a volta. Então, o que é o livro selado? O livro selado é a história da humanidade entre a ascensão de Jesus e a volta ao trono e a sua volta em glória para o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja e a instauração do juízo final. Então a gente vai estudar muito bem isso aí nos próximos capítulos. Então a gente precisa estar consciente disso quando a gente entende. Tem muitas pessoas que estão fazendo interpretações super equivocadas, dizendo que o cavaleiro branco foi no nazismo, o cavaleiro amarelo foi as guerras nucleares, as guerras mundiais. Não tem nada a ver, tá? Não são eventos históricos. É o que acontece nesse período. Então, cada coisa tem a representatividade de todo o período. Como disse Jesus, a gente precisa entender que os selos têm sincronia com o sermão profético de Jesus, que ele fez nos evangelhos sinóticos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 21 e Evangelho de Marcos, capítulo 13. Os selos, de maneira apocalíptica, os cavalos, os cavaleiros, são maneiras apocalípticas, ou seja, dentro da literatura apocalíptica, de descrever eventos que acontecem. Então vamos ler o texto bíblico? Vamos ler em sua totalidade, depois eu vou explicando ponto a ponto. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, então ouvi uma das quatro criaturas viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer.
Quando o cordeiro abriu o segundo selo, houve uma segunda criatura vivente dizer: venha! Então saiu outro cavaleiro, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi uma terceira criatura vivente dizer: venha. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre as quatro criaturas viventes, dizendo: 1 quilo, 1 quilograma de trigo por 1 denário, e 3 de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente, dizendo: venha. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e Hades o seguia de perto, e foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar a espada, pela fome, pela praga, por meio de animais selvagens da terra. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás e nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Vi quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como de um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos com um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos, todos os livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá suportar? Senhor, abençoa a nossa aula no nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro lugar, você não pode interpretar Apocalipse com suas figuras, dizendo que cavalo A é uma coisa, cavalo B é outra coisa, representando historicamente esses cavalos. A gente precisa entender que esses cavalos, eles representam, dentro da estrutura do que nós estamos aprendendo, em uma visão cronológica, linear, o que acontece entre a ascensão de Jesus e a sua volta. Então, lembrando que à medida em que se aproxima da cruz, do desenho, não sei, já deve estar na tua cabeça o desenho lá, o que se aproxima da cruz, da volta de Jesus, existe uma progressão. As coisas aumentam, intensificam, todas elas. Enquanto está mais longe, ainda é o fim dos tempos, sim, mas elas acontecem com menos intensidade. E a gente precisa olhar para as coisas aqui. O cavalo, quando ele viu o selo sendo aberto, vamos pensar em primeiro lugar, o que é o livro? Resposta: o livro selado com 7 selos é a história da humanidade entre a ascensão de Jesus, a volta ao céu no capítulo 5, e a sua volta. Jesus, ele ascende como salvador da humanidade e volta como juiz dela. Então, nesse período é o tempo em que você tem para fazer a sua vida. É o tempo em que você tem para fazer a sua decisão por Jesus. Tem um clichê que diz assim: olha, você pode até viver sem Jesus, mas não morra sem Ele.
Pois se você morrer sem entregar a sua vida para Jesus, o seu destino final é a segunda morte, é o inferno. Infelizmente, é isso que diz as Escrituras, mas é o que está lá nas letras sagradas. Deus não quer que nenhum homem seja condenado. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, parar de se rebelar contra Ele. Existem falsas religiões, falsas ideologias. Existe um único caminho. Existe um único caminho. Algumas pessoas elas dizem assim, não, existem vários caminhos que levam a Deus. Na verdade, todas as religiões vão levar você a Deus. Ou até, se você não tiver religião nenhuma, você vai chegar a Deus. Mas somente Jesus Cristo salva. Ele é o único nome, sobre qualquer nome, que o homem pode se tornar filho de Deus, salvo. Nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida, nenhuma bondade extrema pode te levar ao céu. Então, o texto vai dizer que a história humana, a abertura do livro, é a história dos últimos dias. O primeiro cavaleiro, muita gente diz que é o anticristo. Olha lá, personificando uma coisa. Não é o anticristo. Muita gente vai dizer que é Jesus. Também não é Jesus. Esse primeiro... A gente precisa ter unicidade entre os 4 cavaleiros. Eles cumprem um propósito entre a vinda e a vinda, a ascensão do Salvador ao céu e a volta dele. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que o primeiro cavaleiro, ele representa alguma coisa. O primeiro cavaleiro, ele representa alguma coisa. Os selos, eles são uma revelação da história de maneira apocalíptica do que acontece entre primeira vinda e segunda vinda. Quer saber bem sobre os selos? Decore Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Os principais, quer saber bem sobre os selos? Decore isso. É isso que vai acontecer. Esses selos representam tudo isso. E aí a gente vai pensar no primeiro selo, que é o cavalo branco, o cavaleiro branco, que monta no cavalo branco. E esse é um símbolo da conquista. Os imperadores romanos, quando voltavam de suas conquistas, eles usavam cavalos brancos, triunfando. O triunfo romano, lembra que o livro é escrito dentro de uma cosmovisão? Eles tinham uma visão. Quando eles voltavam vencedores da guerra, do triunfo das guerras, os imperadores vinham com um cavalo lindo branco. Então, Roma, lembra que Apocalipse está sendo escrito no tempo de Roma, em que Roma era o reino dominador. Então, o primeiro cavaleiro representa as conquistas, os poderes humanos, os governos humanos, as ideologias, seja ideologias econômicas, ideologias políticas, ideologias militares, as conquistas da humanidade. Então, o cavaleiro que vem vencendo para vencer representa tudo que a humanidade, os seus progressos, o progresso das nações, as coisas que vão acontecendo, as soberanias nacionais, as ideologias políticas. E lembre-se, João disse, esse mundo jaz do maligno, está sob domínio do maligno. Então, a maioria dessas ideologias políticas, tem muitas pessoas que dizem, não, mas minha ideologia política, eu sou tal, eu tenho tal ideologia política, eu tenho tal ideologia política. A gente precisa entender que é importante sim você ter a sua ideologia política. E aqui nós não vamos falar sobre isso. Mas a sua ideologia política não pode ir contra os pressupostos da sua fé. A ideologia política de Roma matou os cristãos porque eles não obedeciam o que Roma pedia para eles fazerem. Adorar o imperador, se envolver em cultos sincréticos, negar a existência do Cristo. Então, nós precisamos entender que o cavalo branco representa todos esses esforços por vitória que nós vemos na sociedade. Então, enquanto Jesus ascende até Jesus voltar, reinos se levantam, empresas começam e terminam, dinastias começam e acabam, regimes políticos mudam, a democracia é estabelecida em alguns lugares, em outros tipos de regimes mais
totalitários acontecem em outros lugares, e isso faz parte desse cavalo branco, esse manejo da política, da cultura, que vem estabelecendo a sua vontade. Então esse cavalo branco ele representa as conquistas, seja no cenário das artes, seja no cenário político, seja no cenário econômico, seja no cenário acadêmico. O mundo vai tomando essa forma. Infelizmente, a forma desse mundo, a Bíblia diz que quem se amolda a forma desse mundo se torna inimigo de Deus. Então a gente precisa entender que apesar de todos os esforços, o mundo jaz do maligno e está em oposição a Deus. E esse cavaleiro e esse cavalo branco, ele representam essas conquistas, esses poderes de dominação política, militar. E isso a gente começa a olhar como sendo algo que acontece entre a ascensão e a volta de Jesus e vai continuar acontecendo. O segundo cavalo o segundo cavalo é o cavalo vermelho. Esse é um símbolo da violência, da guerra. Então eu vou ler o texto que fala do cavalo vermelho, só para a gente ter uma ideia dele, tá? Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, o que foi dado uma grande espada. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, é a violência por meio das guerras. As guerras ceifaram e ceifam inúmeras centenas de milhares de vidas. E quantas guerras aconteceram entre a ascensão de Jesus até agora? Centenas, entre elas 2 grandes guerras mundiais. Mas não é apenas as guerras que matam, mas as guerras civis, as guerras dentro dos países. A África mesmo, a Colômbia. Em muitos países tem as guerras civis, as guerras internas, mas não é só isso. No Brasil, em alguns anos atrás, nós chegamos a quase 50 mil homicídios, pessoas mortas por outras pessoas, assassinatos. Então esse cavalo vermelho, ele está falando de como os homens tiram as vidas dos próprios homens. E essas guerras que nós vemos hoje, elas são, o que é mais visível é com armas de fogo, com armas brancas, com o uso das mãos, mas existem guerras químicas. Quem sabe aí, né, algumas das pestilências foram induzidas para matar pessoas. Eu às vezes fico pensando se não é um projeto de extinção em massa, uma guerra química. É um laboratório que aconteceu entre 2020 e 2022. Então, isso faz parte. Infelizmente, existem interesses que usam de aspectos químicos, biológicos. É uma guerra desse nível, você não precisa investir um centavo em termos de militarização. Você pode matar uma população aí muito grande por meio de um vírus, de uma bactéria criado aí. Então essas mortes que a gente vê em termos de homicídio e tudo mais, elas estão relacionadas ao Cavaleiro Vermelho. Isso acontece entre a vinda de Jesus. O próprio Jesus foi vítima disso, tá? Morreu como um criminoso. Ele foi assassinado. Jesus foi assassinado, foi morto, porque ele era inocente. Então, essas mortes relacionadas aí é o Cavaleiro Vermelho. Então, o vermelho representa a morte por meio de violência urbana, de guerras, de rumores de guerras. Por isso que eu disse para você ler bem. Os selos, eles têm muito a ver com... E vocês podem olhar que no final, quando você lê os evangelhos que eu falei, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, você vai ver que o final, o 6º selo é igualzinho o final, tá? Deles. Agora a gente vai para o 3º selo. O 3º selo é o cavalo preto. O cavalo preto é a morte, a fome e a escassez. Aqui é muito interessante esse texto, porque vai dizer assim: então saiu o cavalo, e este era... olhei, e eis que diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia a voz de das 4 criaturas viventes, dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário, e 3 de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. É engraçado que 1 denário significa o salário de um dia de um trabalhador. Então, 1 quilo de trigo, que é comida popular,
e 3 quilos e 3 quilos de cevada, que é comida popular, por um dia de trabalho. Ou seja, ele vai mostrar a desigualdade social, a corrupção, a fome. E o não danificar o azeite e o vinho é não mexer com a comida dos ricos. Hoje nós vemos no nosso Brasil uma corrupção deslavada. Nesse momento nós temos aí coisas que são gritantes, a imprensa sendo totalmente parcial no quesito de nós vemos aí os aposentados do Brasil com um rombo no INSS e ninguém fala nada. A impunidade, os ricos ficando ricos às custas dos pobres, a exploração social. Só para você saber, existem países aí que ainda, apesar da Lei Áurea já existir há muitos séculos, tem países que têm escravos. Hoje nós vemos no Brasil que a indução das massas a não trabalharem. Hoje não existe meritocracia. Então, a gente olha, né, os ricos ficando mais ricos, tornando nós, muitas vezes, ignorantes com relação a muitas coisas, e não é só no Brasil que isso acontece, isso é no mundo todo, e o texto vai dizer que a tendência é acontecer mesmo, a exploração. Os ricos explorando os pobres ficando passando fome. As fomes, a gente vê gente morrendo de fome e malnutrida no Brasil. Nós vemos pessoas morrendo malnutridas em países que nós chamamos de países subdesenvolvidos. A fome intensa. Em contrapartida, os ricos, alguns desses ricos, desses homens que controlam a política, vão nos restaurantes e gastam lá 800 mil reais em uma janta, levam uma delegação inteira, não só no Brasil, mas em muitos, gastam milhões de milhares de reais, enquanto o trabalhador às vezes ganha um salário mínimo para uma coisa, para viver, e a gente vê isso aumentando progressivamente, essa pobreza, né? E não só no Brasil, né? Repito, não só no Brasil, esse cavaleiro ele serve para o mundo todo, e à medida em que se aproxima do fim, isso vai ficar ainda mais difícil. Por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus. Ele ainda multiplica pães e multiplica peixes. Nós não podemos acreditar, nosso Salvador não vem de um governo humano civil, tá? Nosso Salvador, nós podemos voltar o mais certo possível, mas ele não vem de um governo humano e civil. Infelizmente, a governância, de uma maneira geral, ela é injusta, corrupta e hipócrita. Então, esse cavalo representa exatamente isso. Agora a gente vai para o quarto cavaleiro. O quarto cavaleiro é o cavalo amarelo. Eis que olhei diante de mim e havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e Hades, e o Hades o seguia de perto, e foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar a espada pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens, toda a terra. Esse cavaleiro é um símbolo da morte e do inferno, ou seja, todas as mortes por terremoto, todas as mortes por pragas, todas as mortes por epidemia, aqui está a gripe espanhola, aqui está a Covid-19, aqui está a peste bubônica, aqui está as mortes no tsunami de 2004 lá na Indonésia, está as mortes no terremoto no Haiti, aqui estão as mortes de maneira geral que acontecem por causas naturais. Então o sistema, esse sistema da Terra mesmo, nosso, esse cavalo amarelo, ele mostra as mortes que acontecem por mortes, animais, feras no Coliseu matando pessoas, essas mortes que acontecem nas filas do SUS, né? Que também acontecem por causa de muita corrupção, essas mortes que acontecem por fomes generalizadas, todas elas são esse cavalo amarelo. O Lard, ele destaca que toda a terra é afetada por esse juízo, dessa morte de maneira geral. Isso acontece entre a vinda de Jesus, a encarnação, a ascensão, até a sua volta. Esse cavaleiro amarelo, ele significa isso. E aí o quinto, ele tem uma visão específica. Ele vê, o quinto selo muda o contexto, assim como a quinta trombeta, tá? Até a quarta trombeta, um terço da terra é arrasado.
A quinta trombeta vai falar de aspectos a gente vai ver lá quando a gente for estudar, de cavaleiros demoníacos. Aqui, nesse caso, o quinto selo vai mostrar, quando aberto, ele mostra as almas das pessoas que morreram, que foram mortas por causa de Cristo. Então ele vai lá para o quinto selo e diz assim: quando abri o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgará e nem vingará o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dado vestes brancas e lhe foi dito que esperassem por mais um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. O quinto selo vai mostrar, o foco muda da terra para o céu. Então vê no céu essas almas dessas pessoas que morreram no decorrer da história, servindo a Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E elas clamam por justiça. E aí a voz diz, ó, fiquem tranquilos, colocou vestes brancas, que significa que eles estarão na eternidade com Deus, o dano da segunda morte não estará sobre eles, mas esse tipo de pessoa, os mártires, ou seja, esses que morreram pela causa, eles têm sim um olhar especial da parte de Deus, pela fidelidade deles, e aí vai dizer, ó, tem muito mais gente para vir. Penso eu, tá? Que ainda nós temos muita gente morrendo em muitos países aí, mas no tempo da grande tribulação vai ser o tempo onde vai passar o que Roma matou, vai passar todos os outros mártires de todos os tempos. A grande tribulação vai ser onde o maior número de cristãos há de morrer, e aí a voz fala, ó, espera mais um pouco, porque vocês vão ser vingados, sim, a minha ira vai se derramar sobre quem fez isso com vocês, mas tem mais gente para chegar. Eu queria te dizer, meu irmão, viva por Jesus, não desista de Jesus, volte para Jesus, ande com Jesus, custe o que custar, mesmo que custe a sua vida. E aí o texto vai falar a respeito disso. E o sexto selo, ele de uma forma apocalíptica, vai dizer como acontece. O sexto selo, a sétima trombeta e a sétima taça acabam igualzinho. Se você olhar os evangelhos que eu já citei, que você já deveria saber de cor os textos que eu citei lá do sermão profético, dos 3 evangelhos, acontece igualzinho. Vi o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como uma crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu como figos verdes caem quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se recolhe um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos, todos os livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá suportar? Quem está dizendo isso não são os crentes, tá? São os ímpios. Quando Jesus voltar, aqui, visível, todos vão ver. Aqui, todos terão consciência. O evangelho foi pregado para todas as pessoas. Está sendo pregado para você. Não vire as costas para o evangelho, para não estar junto com esses aqui, dos grandes aos pequenos, todos condenados. E esses aqui, depois, quando você ainda tem um Salvador acessível, mas na volta de Cristo não vai ter mais chance. Aí é um juiz. Aí se você não escolheu ele na vida, não adianta tentar mudar a sua escolha depois. Que Deus nos abençoe e entenda que esse período que nós estamos vivendo, nós como igreja, precisamos cumprir a nossa missão, que é pregar o evangelho a toda a criatura, fazendo missões locais, missões globais e sendo uma igreja que vive o evangelho. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.